A estrada era uma cicatriz purulenta rasgada na carne da Europa. A velha carruagem, um caixote de madeira e couro que protestava a cada solavanco, rangia como ossos secos se partindo. A poeira, fina e ocre, subia em uma nuvem fantasmagórica atrás deles. O único sinal de sua passagem por aquela paisagem de vales silenciosos e florestas tão antigas que a luz do sol parecia ter medo de penetrá-las. O ar dentro da cabine era uma coisa viva e sufocante. Cheirava a suor rançoso, fumaça acre de ervas de contenção queimadas que se agarrava à garganta e, por baixo de tudo, o odor metálico e adocicado de sangue seco. Era o cheiro da rotina deles, o perfume pútrido de sua interminável fuga. Aveline agarrava as rédeas, os nós dos dedos brancos como mármore, as unhas sujas cravadas no couro gasto. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam com a chama da alquimia e da teimosia, eram agora poços escuros, fundos demais para refletir outra coisa que não a exaustão absoluta. 3 noites. Fazia 3 noites que o sono não a visitava. Não um sono verdadeiro, apenas cochilos febris, assombrados por imagens de garras e dentes. Não desde o último ataque de lobisomem, quando a fera dentro de Afonso quase rompeu a jaula, e seus uivos ecoaram pelos campos, como a lamentação de uma alma sendo arrastada para o inferno. Cada sombra na beira da estrada era uma ameaça. Cada luz distante de uma aldeia, um farol de perigo. Ela podia senti-los, os caçadores de lobisomens, mesmo quando não estavam lá, via-os em sua mente. Homens de rostos duros e olhos frios, empunhando tochas e forcados. A bala de prata já engatilhada, prontos para administrar a justiça cruel dos homens contra o sobrenatural. Ao seu lado, Morgana era uma estátua de cera derretendo em câmera lenta. Encostada na janela, sua pele tinha a palidez translúcida do pergaminho, as veias azuladas desenhando mapas de fadiga sob a superfície. Uma dor profunda irradiava de suas articulações, um frio que nenhum cobertor podia aquecer. Seus lábios finos moviam-se num murmúrio incessante, fragmentos de latim e gaélico antigo, feitiços de contenção que eram mais preces desesperadas do que encantamentos. Em seu colo, o grimório de couro negro repousava como um parasita satisfeito. As páginas amareladas, manchadas pela umidade e pelo tempo, estavam abertas na mesma passagem há dias. Uma passagem que descrevia a natureza da licantropia não como uma doença, mas como uma simbiose profana. O lobo não é o homem, nem o homem é o lobo, mas a alma que os une é uma só, e ela clama por libertação ou destruição. Ela já havia esgotado todos os relatos de lobisomem que conseguiu encontrar, desde a lenda do lobisomem de Licaão até os contos mais obscuros e distorcidos de aldeias remotas. Nada se encaixava. As superstições populares sobre o 7º filho homem ou nascer numa sexta-feira 13 eram piadas de mau gosto diante da realidade. A maldição de Afonso era diferente, uma maldição do lobisomem que parecia ter uma vontade própria, uma inteligência maligna que aprendia e se adaptava. No interior da carruagem, o som do inferno pessoal de Afonso era a trilha sonora da viagem. A jaula de ferro forjado, entrelaçada com fios de prata que brilhavam debilmente na penumbra, tremia. Lá dentro, ele estava encolhido, uma massa de músculos e agonia. Os joelhos pressionados contra o peito, os braços envolvendo as pernas, numa tentativa fútil de se conter antes que a lua cheia o forçasse. Seu corpo já tremia, não de frio, mas da guerra civil, que eclodia sob sua pele. A cada respiração ofegante, seus músculos se contraíam, as veias inchando como cordas, prestes a arrebentar. Ele se recusava a olhar para elas. A vergonha era um veneno mais potente que a prata. A noite anterior fora um desastre. Morgana,
enfraquecida, vacilara no feitiço. A dor da transformação em lobisomem fora tão intensa que ele rasgara a própria carne com as garras, tentando arrancar o monstro de si. Mais uma noite. Aveline sussurrou, a voz rouca, como se tivesse engolido cascalho. Mais uma maldita noite. Morgana soltou um riso seco, um som como o de folhas mortas se quebrando. Acha que é fome que me consome, Aveline? Ela ergueu a manga de seu vestido, revelando o que escondia. Uma teia de veias negras se espalhava a partir de seu pulso, subindo pelo antebraço como raízes podres se infiltrando em solo sagrado. Isso não é exaustão, é a maldição dele. Ela está me devorando também. A magia exige um preço, e este lobisomem real exige um tributo de alma. Atrás, um som gutural, um ranger de dentes que não era inteiramente humano. Não é minha maldição. Afonso cuspiu, as palavras distorcidas. É nossa. De todos nós. Aveline apertou as rédeas com mais força, a raiva e a pena travando uma batalha em seu peito. Calhe a boca, Afonso. Sabe que não é verdade. Você acha que eu queria isso? Sua voz já era um rosnado, um arranhar de garras em pedra. Acha que eu pedi para ser a besta que você tem que trancar? Que Morgana tem que amarrar com magia até seus ossos doerem? Que você tem que limpar o sangue depois? Ninguém está te culpando. Aveline mentiu, e a mentira tinha o gosto amargo de cinzas. Morgana fechou o livro com um estalo que soou como um tiro. Chega! Sua voz era um chicote, frágil, mas afiada. Não temos tempo para isso. A lua está alta. Se não se acalmar, Afonso, vou ter que te sedar com acônito. Novamente, ele riu, um som que não pertencia a uma garganta humana, cheio de dentes e desespero. Tente. Aveline puxou as rédeas com uma força súbita, gritando um comando para os cavalos cansados. A carruagem deslizou de lado na lama, parando abruptamente à beira de uma floresta tão densa que parecia uma parede de escuridão. Era um bom lugar, isolado, longe de olhos curiosos, longe de qualquer encruzilhada onde velhas superstições pudessem se manifestar em tochas e fogo. Ela saltou do assento do cocheiro, o ar noturno envolvendo-a, úmido e carregado com o cheiro de terra molhada e decomposição. Ignorou o calafrio que percorreu sua espinha. Morgana desceu da cabine, cambaleando, o grimório pressionado contra o peito como um escudo. Afonso rosnava dentro da jaula, seus olhos agora de um amarelo doentio, as pupilas dilatadas como as de um predador noturno. Apressem-se. Ele tentou sussurrar, mas sua voz já se desfazia num uivo abafado. Ela está chegando. E então, o silêncio da noite se partiu. Um uivo, longo, gutural, ressoando entre as árvores. Um uivo de lobo que vibrava no ar, fazendo os pelos da nuca de Aveline se arrepiarem. Mas não veio de Afonso. Não ainda veio da floresta. Aveline congelou, a mão instintivamente voando para a faca de prata em seu cinto. O que foi isso? Morgana ergueu os olhos para a escuridão da mata, e pela primeira vez em semanas, o que brilhava neles não era exaustão, mas medo. Medo puro, primitivo. Não somos os únicos aqui. A jornada deles mal começou e já tropeçaram em um pesadelo ainda maior. O que os aguarda naquela floresta? E quem são os outros que compartilham a noite com eles? Se você, assim como eu, sente o chamado do sobrenatural e precisa saber o que acontece a seguir, então você está no lugar certo. Deixe seu like para fortalecer nosso círculo contra as trevas. Inscreva-se no canal Sombras do Terror para não se perder na escuridão e ative o sino para ser o primeiro a descobrir os segredos que esta noite esconde. A caçada está apenas começando. O ar cheirava a terra molhada e as cinzas antigas quando a carruagem finalmente cedeu. As rodas afundaram com um som de sucção na lama.
espessa que cobria o caminho de pedra irregular, e os cavalos pararam, os flancos arfando, soltando nuvens de vapor no ar frio. O silêncio que se seguiu foi absoluto e profano. Não havia o canto dos pássaros. Não havia o zumbido dos insetos noturnos, nem mesmo o vento se atrevia a sussurrar entre os telhados tortos da vila. Era um silêncio pesado, vigilante, como o de uma tumba recém-selada. Um vácuo que parecia sugar todo o som e toda a esperança. A Aveline foi a primeira a emergir daquele caixote de madeira. O rangido da porta da carruagem foi uma profanação, um som alto e dissonante naquele vácuo. Seus dedos enluvados apertaram a madeira úmida da porta, enquanto seus olhos varriam o cenário adormecido sob um céu da cor de chumbo. As casas, feitas de madeira escura e com telhados de palha que apodreciam em camadas, pareciam se acotovelar umas às outras, encurvadas como velhas concumbas, partilhando um segredo terrível. Suas janelas estreitas, com vidros embaçados pela sujeira e pelo tempo, observavam a chegada deles como os olhos turvos de um moribundo. Aveline sentiu o peso daquele olhar coletivo, invisível, mas palpável, deslizando sobre sua nuca como os dedos gelados de um cadáver. Os relatos assustadores de lobisomens que ouvira em tavernas e ao pé de fogueiras, aquelas lendas urbanas contadas para assustar crianças, eram contos de fadas infantis comparados à sensação palpável de malevolência que emanava daquele chão. Este lugar fede a mentira. A voz de Morgana cortou o silêncio, soando mais como uma declaração do que uma observação. Ela desceu atrás de Aveline, e o som de seu manto de veludo escuro, arrastando na lama, parecia o farfalhar de asas de um corvo. Seus dedos pálidos e afilados brincavam com o cabo de uma adaga escondida na bainha da bota, um gesto nervoso que traía sua fachada calma. E sangue seco. Muito sangue sua mente, um arquivo de mitologia e do sobrenatural, tentava desesperadamente categorizar o que sentia. Ela já havia estudado todos os tipos de lobisomens documentados, desde as bestas solitárias da Germânia até as matilhas mais organizadas dos Cárpatos. Já havia ponderado até mesmo sobre a antiga rivalidade entre lobisomem versus vampiro, contrastando a fome terrena do lobo com a sede etérea do morto-vivo. Mas isto era diferente. A origem do lobisomem aqui parecia mais antiga, mais fundamental, como se a própria terra estivesse infectada com uma maldição primordial. Afonso foi o último a sair. Ele o fez com a hesitação de um homem que sabe que está cruzando o limiar de um matadouro. Sua pele, sempre pálida, agora tinha um tom acinzentado e seus olhos brilhavam com um reflexo amarelado, um farol de sua natureza lupina. Ele inspirou profundamente e o ar pareceu queimar seus pulmões, trazendo-lhe informações que ele preferiria não ter. Seu olfato, aguçado pela licantropia, era uma tortura. Não sinto cheiro de humanos, disse ele, a voz um murmúrio rouco. Era a confirmação que Aveline e Morgana temiam, a prova definitiva de que lobisomens existem e que eles haviam encontrado um ninho inteiro. O medo que o agarrou não era o de um homem, mas o de uma presa. O pavor de ser um lobisomem flagrado em território hostil diante de uma matilha desconhecida, só carne e podridão. Um silêncio espesso desceu sobre eles, quebrado apenas pelo rangido melancólico de uma tabuleta de madeira pendurada sobre a porta de uma estalagem à esquerda, o Sanglier Rouge, o javali vermelho. As letras descascavam, mas o vermelho do Sanglier era tão vivo, tão úmido, que parecia ter sido pintado com sangue fresco naquela manhã. Aveline sentiu um calafrio de impotência. Em sua mente, imagens de como matar um lobisomem surgiram e se dissiparam. Fogo acônito, decapitação, uma bala de prata no coração.
Mas olhando para aquela vila, para aquele silêncio mortal, ela duvidou que qualquer um desses métodos fosse suficiente. Foi então que o rangido da tabuleta foi sobreposto por outro som. Um rangido alto, deliberado, da porta da estalagem se abrindo. Uma silhueta preencheu o vão. Um homem emergiu, tão alto que teve de se curvar levemente para não bater a cabeça no batente de carvalho. Theron. Seu nome ainda era desconhecido para eles, mas sua presença era uma declaração de poder absoluto. Tinha uma barba negra e bem cuidada que emoldurava um rosto de maçãs, do rosto salientes e olhos de um verde frio, quase inumano. Vestia uma túnica de couro curtido, costurada com fios de prata que brilhavam como cicatrizes. Em suas mãos grossas e calosas, segurava um caneco de madeira. Ele bebeu um gole longo antes de sorrir, expondo dentes que eram brancos demais, afiados demais. Bem-vindos a St. Clair. Sua voz era grave, ressoando com uma melodia profunda e perigosa, como o rosnado distante de uma grande fera. Não recebemos visitantes há quanto tempo, Jean-Luc? Das sombras atrás dele, um segundo homem apareceu, mais baixo, com cabelos ruivos e olhos pequenos e astutos. Jean-Luc coçou a barba por fazer e deu de ombros, o olhar passando pelo trio com um misto de curiosidade e desprezo. Desde a última lua cheia, lobisomem alfa, uns 20 dias, talvez alfa. A palavra pairou no ar, gelada e pesada. Theron riu, um som que não alcançou seus olhos predatórios. Vejam só, a lua deve estar generosa hoje. Seu olhar se fixou em Afonso, e algo na expressão do alfa mudou. Uma fome antiga e possessiva. Despertou em seus olhos verdes, um reconhecimento que fez o sangue de Afonso gelar. Aveline sentiu Morgana enrijecer ao seu lado. Os dedos agora imóveis sobre a adaga. Afonso, por sua vez, estava paralisado, como um cervo hipnotizado pela serpente. E o que traz 3 perdidos como vocês a um lugar como este? Theron deu um passo à frente, e o chão lamacento pareceu se firmar sob suas botas pesadas. Procuram cura? Abrigo? Ou... Ele inspirou profundamente, as narinas dilatando-se sutilmente. Ou será que também sentem o cheiro de segredos enterrados sob estas pedras? Antes que qualquer um pudesse responder, um uivo ecoou pela floresta distante. Não era o uivo de um lobo comum. Era algo mais profundo, mais antigo, um som que falava de uma dor e de uma fome que o mundo civilizado havia esquecido. E então, em uma sincronia aterrorizante, como se respondessem àquele chamado, as portas das outras casas começaram a se abrir, uma a uma, revelando as sombras que aguardavam lá dentro. A lua cheia nasceu como uma ferida infeccionada no céu, derramando uma luz prateada e doentia sobre a vila de St. Clair. Dentro da estalagem, o ar tornou-se pesado, espesso, carregado com o cheiro de terra úmida e algo mais. Um odor almiscarado e animal que se infiltrava pelas frestas da madeira podre, grudando-se na garganta como um presságio de morte. Aveline sentiu o primeiro, um arrepio que lhe subiu pela espinha como uma aranha gelada. Pela vidraça empoeirada, ela observava as sombras lá fora se alongarem como dedos famintos. A mão dela, pálida e trêmula, apertou o cabo da adaga de prata, a lâmina fria contra sua coxa, um lembrete patético de sua impotência. Seus pensamentos corriam descontrolados, repassando os métodos de como matar um lobisomem que conhecia fogo prata acônito. Mas, ao sentir a pressão esmagadora daquela noite, ela sabia que uma bala de prata seria tão eficaz quanto um seixo contra uma avalanche. Do lado de fora, o silêncio era um ser vivo, uma entidade que prendia a respiração. Então ele se partiu. Um uivo de lobo longo, gutural, rasgado, como se a própria terra estivesse se partindo em agonia, e não vinha do porão. Morgana, sentada junto à
Lareira apagada, ergueu os olhos do grimório que folheava sem ver. Seus dedos, finos como os de um esqueleto, tremiam levemente sobre o pergaminho. Os relatos de lobisomem nunca mencionaram isto. Ela pensou, a mente analítica lutando contra o terror. Nunca mencionaram uma matilha com esta disciplina, esta intenção. Eles estão aqui, murmurou ela, mais para o ar pesado do que para Aveline Afonso. Não respondeu. Não podia. No porão escuro e úmido, ele estava acorrentado como uma besta. As correntes grossas, forjadas com prata, queimavam sua pele, deixando marcas negras e fumegantes em seus pulsos. Ele respirava em arquejos, tentando conter a coisa que crescia dentro dele, que se contorcia sob sua pele como um ninho de vermes. A lua o chamava, e seu corpo traidor ansiava por responder. Os ossos doíam, rangiam, ameaçando estalar e perfurar a carne. Os dentes latejavam, afiando-se em caninos que rasgavam suas gengivas, enchendo sua boca com o gosto quente e metálico de seu próprio sangue. Lá em cima, a porta da estalagem estremeceu, sob o impacto de algo pesado e brutal. A madeira velha gemeu e rachou. Aveline empurrou Morgana para trás, a lâmina de prata agora reluzindo à luz doentia do luar que invadia a sala. As sombras na soleira da porta moveram-se, coalescendo em formas que não eram humanas, não mais. Olhos amarelos brilharam na escuridão, dezenas deles refletindo a lua como fragmentos de um espelho quebrado. Com um último estalo ensurdecedor, a porta explodiu para dentro. E Theron entrou. Era impossível não reconhecê-lo, mesmo naquela forma grotesca, mesmo com a pelagem espessa e negra cobrindo seu corpo maciço, com as garras que rasgavam o chão de madeira como se fosse pergaminho, havia algo em seu porte. Uma arrogância ancestral, a postura de um rei que nunca precisou provar seu direito ao trono. Aquele era o lobisomem alfa. Mas o verdadeiro horror estava em seus olhos. Eram inteligentes, eram cruéis, eram inequivocamente humanos em sua malevolência. Fixaram-se em Aveline com um brilho de diversão perversa, como se ela fosse uma presa que já se considerava morta. Vocês deveriam ter fugido enquanto podiam. Sua voz era um rosnado gutural, distorcido, mas as palavras eram claras, quase melódicas, cantadas por uma garganta feita para comandar. Atrás dele, o resto da matilha emergiu das trevas. Um verdadeiro ataque de lobisomem. Eram lobos imensos, uma fera maior que a outra, alguns ainda em transição, seus corpos retorcidos numa agonia grotesca entre o homem e o monstro. Uma mulher lobisomem de juba ruiva que brilhava como fogo sob a lua deu um passo à frente. Era Elara. Seus lábios, ainda quase humanos, se curvaram num esgar de desprezo quando viu Morgana. Morgana, sibilou Elara, a voz um sussurro áspero. Quantos anos, quantas mentiras Morgana não recuou. Seus olhos, escuros como poços sem fundo, encontraram os de Elara. Você sempre soube que este dia chegaria, disse Morgana, a voz baixa, quase um canto fúnebre. Você só não queria acreditar Theron. Soltou algo que poderia ser um riso, um som gutural cheio de dentes. Com um movimento rápido como um raio, ele se virou para a porta que levava ao porão. Afonso, chamou, e o nome soou como uma sentença de morte. Chegou a hora de escolher, cão. Você corre com a matilha ou morre como homem. Lá embaixo, Afonso ouviu, e algo dentro dele, algo que não era mais seu, respondeu ao chamado. As correntes não se soltaram. Elas estalaram. O som agudo de prata maciça se partindo ecoou pelo porão, como se a própria força da transformação em lobisomem tivesse quebrado o metal. Afonso gritou, um som que começou humano, mas se rasgou em um uivo longo e desesperado que vibrou pelas paredes. Sua pele se partiu, seu corpo se dobrou, ossos se quebrando e se realinhando,
com estalos úmidos e repugnantes, reconstruindo-se em algo maior, mais forte, mais faminto. Quando ele emergiu da escada, não era mais Afonso, ou não apenas Afonso. Era a besta que Theron havia invocado. Seus olhos, ainda com um traço do azul humano, ainda dele, encontraram os de Aveline por um único e eterno instante. Havia dor ali, havia vergonha, havia medo, mas havia algo mais, algo que a gelou até a medula, aceitação. Como se, em algum lugar profundo e escuro de sua alma, ele sempre soubesse que este era seu verdadeiro destino. Theron avançou, colocando uma garra enorme sobre o ombro de Afonso, agora coberto de pelagem cinza e negra. Seu toque era possessivo, paternal, triunfante. Bem-vindo à matilha, irmão, rosnou o alfa, e com um movimento brusco, empurrou Afonso para a noite. Os outros lobisomens uivaram em coro, um som que vibrou nos ossos de Aveline. Eles se moveram como uma onda, um mar de pelagem e garras, engolindo Afonso em sua correnteza, levando-o para longe, para a floresta, onde a lua reinava absoluta. Aveline correu para a porta destruída, mas Morgana a segurou pelo braço, seus dedos afundando na carne como garras. Não, sibilou a bruxa, seus olhos brilhando com uma luz que não era reflexo da lua. Você não entende. Eles não vão matá-lo. Isso seria misericórdia. Aveline olhou para a escuridão, onde os uivos se misturavam ao vento como uma canção de guerra. Então, o que eles vão fazer? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Morgana sorriu, e seu sorriso era mais terrível que qualquer fera. Vão fazê-lo esquecer que um dia já foi humano. A noite desceu sobre a clareira como um sudário úmido, sufocando os últimos ecos do caos. O frenesi do ataque havia se dissipado, deixando para trás um silêncio tenso e ritualístico. O ar pesado cheirava a terra revirada, ao odor metálico de sangue e a algo mais, o cheiro limpo e elétrico do ozônio, como o rescaldo de um relâmpago. Aveline estava paralisada, as pernas presas ao chão por raízes de puro terror. A imagem à sua frente estava gravada em sua mente como uma cicatriz, feita com ferro em brasa. Afonso. Ou o que quer que fosse aquela criatura. A fera estava ali, no centro da clareira, o corpo ainda fumegando levemente na noite fria. A transformação em lobisomem estava completa. Não havia mais o som de ossos quebrando, apenas o assentar final dos músculos sob uma pelagem espessa e cinzenta e o brilho febril e instintivo em olhos que ela mal reconhecia. Ele era uma estátua de poder e agonia, uma besta magnífica e aterrorizante. Aveline queria gritar, queria correr, mas tudo que conseguia fazer era tremer, os dedos cravados nas próprias palmas até sangrar. Ao seu lado, Morgana não se movia, mas sua imobilidade era diferente. Não era a paralisia do medo, but a concentração de um predador. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade febril, uma fascinação quase clínica. Enquanto Aveline via a destruição de um amigo, Morgana via um texto antigo sendo decifrado à sua frente. Seus sentidos místicos, aguçados por décadas de estudo, percebiam as correntes invisíveis de poder no ar. Ela sentia. A maldição do lobisomem de Afonso não estava apenas se manifestando. Estava sendo puxada, sintonizada, como um instrumento sendo afinado por um mestre cruel. O silêncio foi quebrado pelo som lento e deliberado de garras afundando na lama. Theron, ainda em sua forma de lobisomem alfa, começou a se aproximar de Afonso. Cada passo era pesado, dominador, um som que absorvia todos os outros ruídos da noite. Ele circulou sua nova posse, a cabeça baixa, as narinas dilatadas, saboreando o cheiro do medo e da submissão. Então, ele parou, ergueu o focinho para a lua doentia e abriu a boca. O som que saiu não foi um uivo de fúria, mas algo muito pior. Era um uivo de lobo baixo, gutural,
Uma nota ressonante que parecia vibrar no próprio ar, no chão, nos ossos de todos os presentes. Aveline sentiu a vibração em seu peito, uma pressão nauseante. Mas em Afonso, o efeito foi devastador. A criatura estremeceu violentamente, como se tivesse sido atingida por um golpe invisível. Um gemido rouco, um lamento de dor e confusão escapou de sua garganta antes que seu corpo reagisse contra sua vontade. A espinha arqueou-se, a cabeça baixou, e a poderosa fera dobrou os joelhos diante de seu novo mestre. Ele está cedendo, sussurrou Morgana, a voz tão baixa que Aveline mal ouviu. Não havia surpresa em seu tom, mas algo mais sombrio. Reconhecimento. Não é só a lua, é ele. Theron não está apenas forçando a transformação. Ele está reivindicando a maldição. Aveline virou-se para ela, os olhos ardendo em descrença. O que você está dizendo? A mente de Morgana trabalhava febrilmente, descartando séculos de folclore. A ideia de como virar lobisomem através de uma mordida, a superstição do sétimo filho homem, os rituais em uma encruzilhada numa sexta-feira 13, tudo parecia tão infantil, tão ridiculamente simples agora. Ela já havia lido sobre os tipos de lobisomens, desde os solitários até as matilhas, até mesmo contos exóticos de terras distantes, como o caótico folclore brasileiro e as histórias do lobisomem do sertão. Mas nada, nenhuma mitologia conhecida, descrevia isto. Uma hierarquia tão absoluta, um poder de dominação tão inerente. A licantropia de Afonso não é sua. Não completamente. Morgana finalmente falou, as palavras cuidadosas, como se temesse que o próprio ar as levasse até Theron. Alguém a teceu dentro dele, como um parasita. E Theron não é apenas um alfa. Ele é um guardião da origem do lobisomem desta terra. Um daqueles que mantém o equilíbrio. Equilíbrio de quê? Aveline cuspiu, a voz quebrando, entre o que é humano e o que é selvagem. Morgana olhou novamente para Afonso, que agora se arrastava sobre 4 patas até Theron. Os olhos fixos no alfa, com uma devoção doentia. E ele não é o primeiro a ser recolhido. Aveline sentiu um arrepio de compreensão. Não era uma matilha, era uma coleção, e Afonso não era um recruta, era uma oferenda. Theron estendeu uma mão, ainda coberta de pelo, mas com uma forma quase elegante, e a pousou sobre a cabeça de Afonso. Os dedos afundaram na pelagem, e a fera não resistiu. Pelo contrário, inclinou-se para o toque, como um cão faminto por carinho. Quando Theron falou, sua voz era um rosnado melodioso, cada sílaba, encarregada de séculos de autoridade. Você pertence a mim agora, não à lua, não à sua sede de sangue, a mim. E então, para o horror absoluto de Aveline, Afonso emitiu um som baixo, um choramingo submisso, e lambeu a mão de Theron. O ato quebrou algo dentro dela. Não, a palavra escapou de seus lábios. Ela deu um passo à frente, a adaga finalmente saindo da bainha. Mas Morgana a agarrou pelo braço com a força de um torno de ferro. Não interfira, sibilou Morgana, os olhos queimando com uma convicção. É terrível. Você não entende o que está em jogo. Eu não vou deixá-lo. Ele já se foi. As palavras de Morgana foram cruéis como açoites. Aquilo não é Afonso. Não mais não, até que ele prove que ainda resta algo dele dentro daquela carcaça. A comoção atraiu a atenção de Theron. Ele ergueu a cabeça, as narinas dilatadas. Seus lábios se curvaram numa promessa de dor. Ah! Sua voz ecoou, profunda e úmida. A cadela ainda tem dentes. Ele se aproximou, e seu hálito quente e podre soprou no rosto de Aveline. Você tem coragem, mas coragem não salva ninguém aqui, só a lealdade salva. Ele se virou, dando as costas a elas, e começou a caminhar em direção à escuridão da floresta. Afonso, o monstro leal, levantou-se e o seguiu sem hesitar,
movendo-se com uma graça letal. Antes de desaparecer entre as árvores, Theron olhou por cima do ombro, seus olhos encontrando os de Morgana. Você sabe o que deve ser feito. Não era uma ordem, era um aviso. Eles se foram, engolidos pela noite, deixando para trás apenas o cheiro de terra virada e o eco de uma vitória profana. Aveline caiu de joelhos na lama, a adaga caindo de sua mão trêmula. O que foi isso? Morgana não a olhou. Seu olhar estava fixo no ponto onde Afonso havia desaparecido. Uma provação. Ela finalmente disse, a voz vazia de toda a emoção. E nós acabamos de falhar na primeira. A noite no pátio da vila era um suspiro úmido, espesso com o cheiro de pedra molhada e musgo antigo. As chamas das tochas, cravadas em suportes de ferro, enferrujado, crepitavam e cuspiam faíscas que morriam na escuridão, lançando sombras longas e dançantes que se contorciam nas paredes como almas torturadas. Aveline sentia o frio da pedra através das solas finas de suas botas, um frio que subia por suas pernas e se instalava em seus ossos. Ao seu lado, Morgana permanecia imóvel, o rosto uma máscara de calma calculada, mas Aveline via o tremor quase imperceptível em seus dedos, apertando o amuleto de prata sob o manto. Elas não eram convidadas. Eram prisioneiras em uma cela sem grades, testemunhas forçadas de um espetáculo de poder. A chegada de Theron não foi anunciada por palavras, mas por uma mudança na atmosfera. Primeiro, um silêncio caiu sobre os membros da matilha, que se demoravam nas sombras. Um silêncio de respeito e medo. Depois, o som de botas pesadas sobre a pedra. Um ritmo deliberado e dominador que parecia fazer o próprio chão tremer. A sombra dele caiu sobre elas, longa e grotesca à luz das tochas. Uma mortalha de escuridão, antes mesmo que ele entrasse em seu campo de visão. Quando ele emergiu para o círculo de luz, não caminhava. Ele deslizava, uma presença maciça e letal. Em sua forma humana, a ameaça era de alguma forma pior. Seus olhos verdes brilhavam com uma inteligência fria e um sorriso brincava em seus lábios, um sorriso que não prometia nada além de dor. Ele pertence à matilha agora. A voz de Theron era um rosnado baixo, gutural, que obrigava todos a se inclinarem para ouvir como suplicantes, diante de um deus sombrio, e a matilha não solta o que é seu. Como que para provar seu ponto, um som de arrasto ecoou de um dos corredores escuros que davam para o pátio. 2 lobisomens, enormes mesmo em suas formas humanas, arrastaram Afonso para a luz. Seus pés descalços deixavam um rastro úmido nas pedras, e o único som que ele emitia era um grunhido de dor quando seu corpo protestava. Jogaram-no de joelhos no centro do pátio. O homem que fora um soldado, um sobrevivente, estava agora curvado, os ombros caídos em derrota. Seu cabelo estava emaranhado com sujeira e sangue seco, e em seus olhos, outrora castanhos, ardia um fogo âmbar de febre e humilhação. A maldição o consumia, e todos ali podiam cheirar seu desespero, uma fragrância doce e convidativa para os predadores ao redor. Lobisomens existem, Aveline pensou, a frase um mantra de horror em sua mente, e eles são piores, muito piores do que qualquer um dos relatos assustadores de lobisomens poderia descrever. Aqueles contos falavam de uma fera solitária, um monstro irracional. Este era um lobisomem de verdade, um tirano, um político, um quebrador de almas. Afonso! A voz de Aveline cortou o ar, aguda como vidro quebrado. Ela deu um passo à frente, a mão voando instintivamente para a adaga, mas o toque gelado de Morgana a deteve. Cuidado! Murmurou a bruxa, os dedos pressionando com força. É isto que ele quer. Uma reação. Uma desculpa. Theron sorriu, o gesto revelando seus dentes afiados. Ele saboreou o momento, o medo de Aveline, a impotência de Morgana.
Então ele chamou um nome na escuridão: Isolde. Um movimento nas sombras de um arco de pedra, o som de botas com cravos de metal raspando no chão, um som deliberadamente ameaçador. E então ela emergiu para a luz. Isolde era alta, quase desumanamente alta, com cabelos ruivos trançados, com pequenos ossos que chocalhavam suavemente. Seu rosto angular não traía emoção, mas seus olhos, verdes como veneno, brilhavam com uma lealdade fanática e cruel. Ela usava uma armadura de couro curtido, reforçada com placas de osso polido, e em suas mãos segurava uma lança curta com a ponta manchada. Morgana a analisou. Ali estava outro dos tipos de lobisomens de sua mitologia profana. A mulher lobisomem como executora, a mão direita do alfa, a quebradora. Ele é seu. Theron indicou Afonso com um gesto de cabeça. Mostre ao nosso novo animal de estimação sua coleira. O sorriso dele se alargou. Mas se ele tentar fugir, se ele sequer respirar errado, você sabe o que fazer. Isolde inclinou a cabeça, um aceno seco de aceitação. Sem uma palavra, ela avançou. Com um movimento brusco e eficiente, ela agarrou Afonso pelo cabelo e o forçou a se levantar, empurrando-o em direção a uma escadaria de pedra que descia para as entranhas da terra. Os degraus, gastos e escorregadios rangiam sob seus pés, e o ar ficava mais denso a cada passo, carregado com o cheiro de mofo, urina e décadas de medo acumulado. A masmorra era uma caverna de pedra úmida, onde a luz das tochas mal conseguia afastar a escuridão faminta. As paredes suavam uma umidade fria, e o chão estava coberto de palha podre que se agarrava às botas de Isolde. No centro, uma jaula de ferro, grande o suficiente para um homem se deitar, mas não para se levantar completamente ossos de animais. E Aveline temeu, talvez não só de animais, estavam espalhados pelo chão como brinquedos quebrados de um lobo entediado. Entre. A voz de Isolde era um arranhar de pedra, a primeira vez que falava. Ela empurrou Afonso com a coronha da lança, e ele caiu de joelhos dentro da jaula. O som do ferrolho de metal pesado sendo fechado ecoou pelo pátio lá em cima. Foi um som final, um som de ponto final. Aveline sentiu como se o ferrolho tivesse se fechado em torno de seu próprio coração. Theron, satisfeito com o espetáculo, virou-se para as duas mulheres. Seu hálito quente, fétido como carne apodrecendo, soprou contra seus rostos quando ele se inclinou, tão perto que Aveline podia ver as veias negras pulsando em seus olhos. Vocês têm até a próxima lua cheia para provar sua utilidade. Sua voz era um arrasto de garras sobre pedra. Até lá, ele é nosso. E se falharem... Ele riu, um som que soava como ossos quebrando. Bem, a matilha está sempre com fome. Afonso está enjaulado. A humilhação completa. Theron deu seu ultimato, e a matilha o reivindicou como propriedade. Aveline e Morgana são prisioneiras em uma vila onde cada sombra é um inimigo. A força bruta falhou. A magia de contenção foi quebrada. Agora, o jogo muda para um tabuleiro de intrigas e segredos. A questão não é mais se eles podem lutar, mas como. Com a revelação sobre a natureza da maldição se aproximando e com novos e perigosos jogadores prestes a entrar em cena, a busca pela cura se tornou uma guerra pela alma. Será que a estratégia de Morgana será suficiente para navegar a política de uma corte de monstros? Se você está na beira do assento, sentindo o frio da masmorra, precisa saber o que acontece a seguir. Não se esqueça de se inscrever no canal Sombras do Terror e ativar o sino. Cada inscrição fortalece nosso círculo contra as trevas. Comente abaixo. Você acha que a negociação é a saída? Ou a única resposta é mais violência? Vamos continuar juntos esta descida ao coração do pesadelo. A noite já havia caído como um sudário úmido sobre a vila quando a convocação chegou. Não foi uma mensagem, nem um convite.
Foi uma batida na porta do quarto úmido e mofado que lhes fora designado. 3 golpes pesados, o som de um punho contra madeira maciça, que ecoou como marteladas num caixão. Aveline sobressaltou-se, a mão voando para a adaga escondida. Morgana simplesmente ergueu os olhos do livro que fingia ler. A porta abriu-se com um rangido, revelando um dos tenentes de Theron, um homem com o pescoço tão grosso quanto a coxa de Aveline e olhos pequenos e porcinos. Ele não falou, apenas gesticulou com a cabeça na direção da rua. A ordem era clara. O Alfa as aguardava. A caminhada até a casa principal foi uma tortura silenciosa. A lama sugava suas botas a cada passo, um som úmido e faminto. As casas de madeira escura pareciam se curvar para observá-las, e de vãos de portas e janelas escurecidas, elas sentiam os olhares. Não eram olhares de curiosidade, mas de avaliação predatória, como os de uma matilha de lobos observando 2 ovelhas perdidas que haviam entrado em seu território. O ar cheirava a fumaça de lenha, a carne de caça assada e, por baixo de tudo, o cheiro onipresente de pelo molhado e animosidade. Aveline sentia o peso daqueles olhares como mãos invisíveis em sua pele. Isso não era um conto de terror. Os monstros aqui não se escondiam debaixo da cama. Eles eram donos da rua. A casa de Theron erguia-se no centro da praça, mais uma fortaleza do que uma habitação, construída com troncos escuros e pedras desiguais, como se tivesse sido arrancada da própria terra. O guarda na porta, o mesmo homem que as recebera na estalagem, abriu a pesada porta de carvalho sem uma palavra, o rangido protestando contra a intrusão. Entrar foi como ser engolida. O calor era opressivo, vindo de uma enorme lareira, onde um tronco inteiro ardia em chamas alaranjadas. O cheiro era avassalador. Uma mistura nauseante de peles de animais não curadas, ervas secas penduradas em vigas, o odor metálico de sangue velho e vinho derramado. Crânios de veados, javalis e algo que parecia perturbadoramente um urso adornavam as paredes, seus olhos vazios, observando a cena. Theron estava sentado na cabeceira de uma longa mesa de carvalho, de costas para elas. Ele não se virou. O único som que fazia era o scrape-scrape rítmico e enervante de uma pedra de amolar contra a lâmina de uma grande faca de caça. A luz da lareira dançava na lâmina, lançando reflexos sangrentos pela sala. Perto do fogo, numa cadeira alta de madeira escura, estava Elara. A mulher lobisomem estava imóvel, o rosto pálido, emoldurado por cabelos prateados, os olhos de gelo fixos nas recém-chegadas, com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer rosnado. Ela era a rainha silenciosa. Desta corte macabra, Aveline sentiu uma presença na sala que não conseguia localizar. Um ponto cego na periferia de sua visão. Um canto onde a escuridão era tão densa que a luz da lareira parecia ser sugada por ela. Foi daquela escuridão que uma voz veio, um riso baixo e gutural, que soou como cascalho sendo remexido. Elas cheiram a medo, a voz disse, e a desespero. Uma combinação intoxicante. Aveline virou-se bruscamente. Um homem deu um passo para fora das sombras, como se fosse feito delas. Era Marius magro, mas com músculos fibrosos visíveis sob a camisa de couro. Seus olhos dourados brilhavam com uma diversão maligna, e ele circulou as 2 mulheres, o nariz se contraindo como o de um cão farejando presas. Negociar. Ele repetiu as palavras que haviam usado antes, zombando delas. O que vocês têm que um clã como o nosso possa querer? Ouro. Terra. Seu sorriso se alargou, mostrando dentes afiados demais. Ou será que oferecem algo mais carnal? Aveline enrijeceu, a mão apertando a cinto, a adaga sob a capa.
a raiva queimando em sua garganta. Mas antes que pudesse falar, Morgana deu um passo sutil à frente, ignorando Marius completamente, como se ele fosse um inseto barulhento. Seus olhos estavam fixos nas costas largas de Theron. Sua mente corria. Ela já havia lido sobre tantas criaturas míticas, tantos panteões de deuses e demônios. Já havia ponderado a rivalidade entre lobisomem versus vampiro, imaginando o confronto entre a força bruta da terra e a sedução aristocrática da noite. Mas nada, nem mesmo os relatos mais bizarros sobre o lobisomem no interior da Ibéria ou as histórias fantásticas de lobisomens no Brasil, a preparara para isto. Uma corte, uma política, uma dinastia de monstros. Nós viemos negociar, Alfa. A voz de Morgana era calma, melódica, um fio de seda num matadouro. Não viemos suplicar. A faca de Theron parou. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Lentamente, ele se virou. Seus olhos amarelos fixaram-se nelas, e Aveline sentiu como se seu esqueleto estivesse sendo pesado e medido. Nós queremos o homem que vocês tomaram. Aveline explodiu, incapaz de se conter. Sua voz era áspera, cheia da dor de sua preocupação por Afonso. Ele não é de vocês. Theron apoiou a faca na mesa. Tudo que pisa nestas terras é nosso. Ele rosnou, cada palavra uma pedra. Especialmente algo tão interessante quanto ele. Um sorriso cruel distendeu seus lábios. Você sabe o que ele é, não sabe? O que ele pode se tornar. Por que lutar por uma besta quando vocês poderiam? Ou ter poder, proteção? Morgana riu, um som cristalino que soou profano naquele antro. Poder é uma ilusão, Alfa. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Ela inclinou a cabeça. Mas informação. Isso é permanente. Nós temos algo que vocês querem. Algo que pode mudar o jogo para o seu clã. A chave para consolidar seu poder para sempre. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Até o fogo na lareira pareceu conter a respiração. Marius parou de sorrir. Elara inclinou-se ligeiramente para a frente. O interesse de Theron foi aguçado. Seus músculos do pescoço se tensionaram. Fale. A palavra foi uma ordem curta e afiada. Morgana sorriu, e pela primeira vez, seu sorriso continha um traço de triunfo. Ela saboreou o momento, a mudança de poder, antes de entregar seu trunfo, o Grimório de Saint-Clair. A noite na vila era um ser vivo, uma entidade que observava através das frestas das casas de madeira enegrecida. Depois da audiência com Theron, Aveline e Morgana foram escoltadas de volta ao seu quarto. Úmido, mas sabiam que não estavam sozinhas. Um guarda fora postado do lado de fora da porta, sua silhueta ocasionalmente bloqueando a fresta de luz por baixo. Eles eram prisioneiros de uma hospitalidade que cheirava à morte. Ele nos subestima, sussurrou Morgana, seus olhos fixos na porta. Ele nos vê como duas mulheres assustadas. Ele não espera que façamos um movimento até que seja tarde demais. E nós vamos. A voz de Aveline era um fio de esperança e medo. Em vez de responder, Morgana caminhou até a pequena bacia de cerâmica lascada no canto. Com um movimento rápido e deliberado, ela a empurrou da beirada do caixote que servia de mesa. O som da cerâmica se estilhaçando no chão de pedra foi chocantemente alto. Do lado de fora, ouviram um sobressalto e o som de passos se aproximando da porta. Agora, sibilou Morgana, já se movendo para a janela dos fundos. Aveline a seguiu, o coração martelando contra as costelas. A janela, pequena e suja, protestou com um gemido baixo quando a empurraram. Elas deslizaram para a escuridão, caindo na lama fria de um beco estreito. O cheiro de lixo e mofo as envolveu. Agachadas, elas ouviram o som da porta de seu quarto sendo aberta, seguido por uma praga murmurada pelo guarda.
A distração lhes dera apenas alguns segundos. Movendo-se de sombra em sombra, evitando as poças de luz trêmula das tochas, elas se dirigiram para o único lugar na vila que parecia verdadeiramente morto. A taberna abandonada. O cheiro de cerveja azeda e madeira podre ficou mais forte à medida que se aproximavam. A porta estava pendurada frouxamente em uma dobradiça e Morgana a empurrou com cuidado. O rangido resultante foi um grito na noite silenciosa, fazendo com que ambas congelassem, os ouvidos atentos a qualquer sinal de alarme. Nada entraram, sendo recebidas por uma escuridão quase total e um ar denso com o cheiro de poeira, ervas secas e algo mais. O odor inconfundível do medo. Uma luz solitária e trêmula tremeluzia no fundo da sala. Era uma única vela sobre uma mesa de carvalho rachado. À medida que seus olhos se ajustavam, a luz revelou duas figuras. Elas ouviram o som antes de ver claramente. Um assobio agudo de respiração assustada e o ritmo constante e suave de um pilão esmagando ervas secas em um almofariz. Quando a porta rangeu, o homem sobressaltou-se violentamente, quase derrubando a vela. Era Jean-Luc, seu rosto uma máscara de terror. A mulher ao lado dele, Annelise, não parou seu trabalho. Seus movimentos calmos e deliberados eram a única coisa, estável naquele antro de segredos. Vocês não deveriam estar aqui, sussurrou Jean-Luc, a voz áspera como casca de árvore. Também não deveríamos estar procurando respostas onde só há dentes, retrucou Aveline, sua paciência desgastada. Mas Afonso não tem tempo para formalidades. Jean-Luc engoliu em seco, os olhos saltando para as janelas tapadas com tábuas. Afonso! O nome saiu de seus lábios como uma blasfêmia. Ele carrega algo antigo, algo que Theron deseja há séculos. Não é só a maldição. Dele é a herança. Morgana inclinou-se para a frente, os dedos longos deslizando sobre a superfície pegajosa da mesa. Fale sobre a herança. Annelise finalmente levantou os olhos. Eram de um verde desbotado, como musgo sobre uma lápide, e continham uma tristeza infinita. Esta vila não era sempre assim. Sua voz era um fio de seda rasgado. Há muito tempo, era um santuário. Para eles, para os que não eram nem lobos nem homens, mas algo entre Theron, ele não era o Alfa. Ele era um sacerdote Aveline. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A palavra parecia errada, profana. Sacerdote de quê? Jean-Luc tomou-lhe um gole de um frasco de couro, como se a memória o deixasse com sede. De uma coisa que vocês chamariam de Deus, mas que nós conhecemos como o primeiro uivo, uma entidade que veio das florestas quando o mundo ainda era jovem. A origem do lobisomem aqui não é uma doença, é uma fé. Theron servia a essa fé e, em troca, recebeu um poder que ele corrompeu. A mente de Morgana catalogava e comparava sua pesquisa sobre a mitologia da licantropia. Era vasta. Ela havia lido sobre os metamorfos da Grécia, os berserkers nórdicos, até mesmo os relatos exóticos do folclore brasileiro sobre o lobisomem do sertão. Mas nada disso falava de sacerdotes e deuses lobo. Aquilo era novo, aquilo era perigoso, aquilo explicava por que os lobisomens de verdade daquela vila eram tão diferentes. E Afonso? Perguntou Morgana, sua voz suave, mas insistente. O que ele tem a ver com isso? Annelise estendeu a mão, os dedos trêmulos pairando sobre a mesa sem tocar em nada. O sangue dele, sua voz era quase um suspiro. A maldição do lobisomem de Afonso não é como as outras. Não foi dada por uma mordida. Não responde à questão comum de como virar lobisomem. Ela foi roubada, e não de qualquer um. Foi roubada de Theron, há muito tempo, antes de ele se tornar o que é hoje. Aveline sentiu o chão da taverna inclinar-se sob seus pés. Você está dizendo que Afonso carrega algo que pertence a Theron? Jean-Luc assentiu.
os olhos brilhando febrilmente à luz da vela. A essência do primeiro uivo. A linhagem pura. Teron a perdeu de alguma forma, quando ainda era mais homem do que fera. Toda a sua ascensão ao poder, toda a crueldade, tem sido uma busca desesperada para recuperá-la, e agora, depois de séculos, ela está dentro do seu amigo, Morgana. Recostou-se, o quebra-cabeça finalmente se encaixando em sua mente com uma clareza aterrorizante. Então não é a alma de Afonso que ele quer. Ela cruzou os braços. Ele quer a sua própria de volta. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Do lado de fora, um uivo de lobo ecoou, longo e dominador. Jean-Luc estremeceu violentamente. É a chamada de caça. Ele sussurrou, o terror tornando seus olhos brancos. Teron está inquieto. Ele sente o cheiro da linhagem em Afonso. Ele sabe que está perto, e quando ele finalmente decidir agir, Annelise abriu os olhos, e havia lágrimas neles, prateadas como a lua através das nuvens. Ele não vai matar Afonso. Seria rápido demais. Ele vai desfazê-lo, pedaço por pedaço, até encontrar o que procura. Aveline sentiu a adaga em sua mão queimar, não mais com uma frieza metálica, mas com o calor de sua própria fúria impotente. Então nós temos que tirá-lo de lá. Antes disso, a luz da única vela na taverna abandonada tremia, lançando sombras longas e dançantes que pareciam zombar da pequena chama de esperança que a revelação de Annelise lhes dera a Jean-Luc. E a curandeira haviam se esgueirado de volta para as entranhas da vila, deixando Aveline e Morgana no silêncio poeirento, com uma verdade que era ao mesmo tempo uma arma e um veneno. Ele não é apenas um alfa, ele é um rei em seu castelo, disse Aveline, a voz baixa e tensa. Como se luta contra isso? Morgana, no entanto, já estava pensando vários passos à frente. Seus olhos verdes brilhavam com uma luz calculista. Um castelo é construído tijolo por tijolo e pode ser desfeito da mesma forma. As correntes que prendem Afonso foram forjadas, e o homem que as forjou conhece suas fraquezas. A decisão foi tomada sem mais palavras. A forja, deslizando para fora da taverna, elas foram mais uma vez engolidas pela noite opressiva. A vila era um labirinto de becos estreitos e olhares invisíveis. Cada passo na lama era um risco calculado. Enquanto contornavam a praça principal, o som de vozes rudes e uma risada bêbada as fez recuar para o vão escuro entre duas casas. Uma patrulha de 3 dos homens de Teron passou, suas tochas pintando o beco com uma luz fugaz e, avermelhada, Aveline prendeu a respiração, o cheiro de suor e couro dos homens enchendo suas narinas antes de desaparecerem na esquina. Continuaram, e logo a aproximação da forja anunciou-se aos sentidos. Primeiro, um brilho vermelho pulsante que manchava a parte inferior das nuvens baixas como um coração doente batendo na escuridão. Depois, o cheiro acre de carvão queimando e o odor metálico de metal quente. E, finalmente, o som. O sopro asmático de um fole e o clamor rítmico e constante de um martelo batendo em aço, uma batida cardíaca industrial no silêncio da vila. A forja era uma estrutura aberta, pouco mais que um alpendre de pedra com um telhado de madeira enegrecida. Agachadas atrás de uma pilha de barris velhos, elas observaram através da abertura que servia de parede lá dentro, em seu inferno pessoal de calor e sombras, estava Guillaume. Era um homem enorme, com braços como troncos de árvore e um peito largo coberto por um avental de couro grosso. O fogo da forja rugia, iluminando seu rosto suado e lançando reflexos demoníacos em seus olhos. Ele estava completamente absorto em seu trabalho, retirando um pedaço de aço incandescente das brasas, colocando-o na bigorna e golpeando-o com uma força que parecia capaz de quebrar ossos. Mas quando ele se virou para pegar outra ferramenta, a luz capturou seu rosto por um instante, e Aveline viu.
Não era a face de um monstro, mas a de um prisioneiro. Havia exaustão em suas feições e um medo profundo e assentado que a força de seus músculos não conseguia esconder. Aveline teve uma epifania. A questão de como matar um lobisomem era mais complexa do que lendas. A ironia era esmagadora. Ali estava o único homem na vila capaz de forjar uma bala de prata ou uma lâmina de prata pura, e ele mesmo era um escravo. A chave não era apenas a violência, mas a sabotagem. Morgana esperou. Seus olhos observavam cada movimento de Guillaume, cada ritmo de seu trabalho. Quando ele pegou a peça de aço moldada com uma tenaz e a mergulhou num grande barril de água, ela agiu. O som sibilante e explosivo do vapor forneceu a cobertura perfeita. As duas saíram das sombras e pararam na entrada da forja. Guillaume se virou, os olhos se arregalando de terror, ao ver as duas silhuetas recortadas contra a noite. Ele deixou cair a tenaz com um estrondo metálico. O quê? O que estão fazendo aqui? Sua voz era um rugido assustado. Saiam! Se Theron as vir, ele não vai nos ver, disse Morgana, sua voz calma contrastando com o rugido do fogo. E ele não vai ver você nos ajudando. Guillaume riu, um som sem alegria. Ajudando vocês? Vocês são loucas. Aquele monstro me esfolaria vivo. Ele não é um homem, ele é uma criatura mítica, imortal. Vocês não entendem com o que estão lidando. Nós entendemos que você forjou as correntes que prendem nosso amigo. A voz de Aveline era fria como aço. E entendemos que quando a ordem vier para forjar algo mais permanente, você obedecerá. O ferreiro desviou o olhar, o medo em guerra com a vergonha em seu rosto. Eu faço o que me mandam para sobreviver, e você acha que a lealdade a um tirano garante a sobrevivência? Morgana avançou para a luz da forja, o calor fazendo seu rosto brilhar. Theron não recompensa lealdade, ele a consome. Quando ele não precisar mais de você, ele o descartará. Ou pior, quando o poder dele vacilar e um ataque de lobisomem caótico varrer esta vila, você acha que as garras vão diferenciar o ferreiro leal das forasteiras? No meio do discurso de Morgana, um uivo de lobo distante cortou a noite. Era um som longo e melancólico e fez com que os três congelassem. O som era um lembrete do perigo que os envolvia, do tempo que se esgotava. Guillaume estremeceu, passando uma mão enorme e suja pelo rosto. O que vocês querem de mim? Eu não posso lutar contra ele. Não pedimos que lute, disse Aveline. Pedimos que nos dê as ferramentas para que nós possamos lutar. Uma chave, uma lima. Qualquer coisa. O ferreiro olhou para o fogo, depois para as duas mulheres, o conflito o rasgando por dentro. Ele sabia que elas estavam certas. Sua sobrevivência estava amarrada à de Theron. E ele sabia, no fundo de seu coração, que o reinado do Alfa um dia terminaria em sangue. Com um suspiro resignado, ele se virou e foi até uma arca de madeira escura num canto. Ele a abriu e remexeu lá dentro, finalmente retirando um pequeno frasco de cerâmica selado com cera. Eu não tenho uma chave, ele murmurou, estendendo o frasco para Aveline. Mas tenho isto. É um ácido que uso para limpar a escória mais teimosa do metal. É lento, mas poderoso. Uma gota na fechadura da jaula, e em algumas horas o mecanismo estará corroído por dentro. Mas cuidado, uma gota na pele, e ela vai queimar até o osso. Ele então hesitou. Ouvi Theron e Marius falando sobre o Grimório. Eles temem que alguém o encontre. Mencionaram as ruínas da abadia, a leste daqui na floresta, mas é um lugar amaldiçoado. Ninguém vai lá. Aveline pegou o frasco, sentindo o peso daquela pequena arma em sua mão. Era um começo, uma chance. Você fez a coisa certa, Guillaume, disse Morgana suavemente. O ferreiro apenas balançou a cabeça, o medo já retornando aos seus olhos.
Eu apenas adiei minha morte. Agora vão, antes que ele sinta o cheiro de vocês aqui. Elas não precisaram de um segundo aviso. Deslizando de volta para a escuridão, com o som do martelo de Guillaume recomeçando hesitantemente atrás delas, elas não eram mais apenas fugitivas. Estavam armadas. Com uma gota de ácido e um sussurro sobre ruínas, a espionagem na sombra havia se transformado no início de uma rebelião. O frasco de cerâmica na mão de Aveline era pequeno, mas pesava como uma lápide. Com ele e com o sussurro sobre ruínas, elas não eram mais apenas vítimas à espera do abate. Eram conspiradoras, e a consciência disso trouxe um novo tipo de medo, mais agudo e mais frio. Cada sombra parecia se contorcer, cada rajada de vento parecia sussurrar seu nome. Enquanto se esgueiravam de volta pelas vielas labirínticas, a vila parecia ter prendido a respiração. O silêncio, quebrado apenas pelo som de seus próprios corações martelando e o gotejar incessante da umidade nas pedras. Foi então que o vento mudou. Até aquele momento, o ar cheirava a mofo, a lobo molhado e a fumaça de carvão. Mas a nova brisa que deslizou pelo beco estreito onde se escondiam trouxe um aroma diferente, um cheiro que não pertencia àquele lugar. Era nítido e cortante, como ferro recém-aquecido e ervas amargas, quase medicinais. Por baixo de tudo, Aveline, com seus sentidos de alquimista, captou um traço quase imperceptível de algo químico, como pólvora ou salitre. Seus músculos enrijeceram. Não era cheiro de fera, era cheiro de caçador. Uma sombra no final do beco moveu-se. Não era o andar pesado e arrogante dos homens de Teron. Era um movimento fluido, silencioso, uma ondulação na escuridão que parecia mais pertencer a um gato do que a um homem. Aveline empurrou Morgana contra a parede de pedra úmida, a mão livre, já no punho da adaga. A figura emergiu da escuridão, bloqueando a saída do beco. E Aveline percebeu que não havia como terem sido descobertas por acaso. Elas haviam sido caçadas. Era uma mulher. Ela avançava com a graça letal de uma lâmina desenvainhada, os passos inaudíveis na lama. Seu manto, escuro como as asas de um corvo, esvoaçava atrás dela, revelando vislumbres de uma armadura de couro reforçado e de múltiplas armas presas ao corpo com uma eficiência brutal. Facões curvos, estiletes e um arco curto amarrado às costas. Seu rosto estava parcialmente oculto por um capuz, mas quando ela parou, a poucos metros de distância, a luz doentia da lua iluminou a curva de um queixo pálido e lábios finos. Ela baixou o capuz e Aveline sentiu o ar escapar de seus pulmões. Seus olhos eram de um verde impossível, não o verde dos bosques, mas o verde venenoso de uma poção, brilhantes demais, quase fosforescentes na penumbra. Cicatrizes finas, como fios de prata, marcavam a pele de seu pescoço. Esta era uma caçadora de lobisomens, mas de uma ordem que Aveline nunca imaginara. Não era uma aldeã com uma tocha. Era uma especialista, uma veterana de uma guerra secreta. Vocês não pertencem a este lugar. A voz da estranha era baixa, áspera, como o som de vidro sendo moído. Nem o homem por quem arriscam suas vidas. Morgana deu um passo à frente, as mãos erguidas num gesto que não era de rendição, mas de avaliação. E você pertence? A mulher, Celeste, sorriu. Foi um gesto desprovido de calor, a contração dos lábios de um predador. Eu pertenço onde a caça me leva. Seu olhar venenoso deslizou entre elas, medindo, pesando, e a caça me trouxe até Teron. Ele acha que este pedaço de terra é dele por direito, um direito manchado por mentiras e sangue de irmão. Ela cuspiu no chão, o gesto cheio de um desprezo antigo. Ele não é o lobisomem alfa legítimo. Nem será o último, o ar ficou ainda mais frio. Aveline sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer? Celeste se aproximou,
e o cheiro de ervas amargas e ferro ficou mais forte. A mesma coisa que vocês. Sua mão enluvada deslizou para o punho de uma adaga em seu cinto. Vingança. E a cabeça de Theron numa estaca. Morgana arqueou uma sobrancelha. Você busca vingança. Nós buscamos uma cura. Às vezes, os caminhos levam ao mesmo destino, retrucou Celeste. Sua percepção era assustadora. Ela parecia saber tudo. Theron não é apenas um lobo. Ele é o guardião de algo que ele mesmo não entende completamente. E se vocês querem salvar seu amigo, precisam saber como matar um lobisomem que se tornou mais do que uma besta. É preciso destruir sua lenda. Ela fez um gesto com a cabeça. Sigam-me. As paredes aqui têm ouvidos. Aveline trocou um olhar com Morgana. Não havia confiança ali, apenas a compreensão fria de que aquela mulher era sua única e talvez mais perigosa esperança. Elas a seguiram por um labirinto de becos ainda mais estreitos, até uma casa em ruínas cuja porta pendia das dobradiças. Celeste as guiou para dentro, até um alçapão escondido sob tábuas soltas. O porão abaixo era pequeno, seco e cheirava a cera de vela e papel velho. Era o esconderijo de Celeste. No centro, sobre um caixote, repousava um livro. Não era o grimório que procuravam. Este era diferente. Sua capa parecia ser feita de pele de veado esticada, e os símbolos gravados nela não eram runas mágicas, mas uma árvore genealógica complexa, traçada com o que pareciam ser garras e dentes. A herança de sangue, sussurrou Celeste, os dedos pairando sobre a capa sem tocá-la. O Grimório de Saint-Clair ensina a magia da cura e da contenção. Este livro ensina a linhagem, o poder e a política. Aqui está a origem da maldição de Afonso e a chave para destruir Theron. Ele usurpou o poder de seu irmão, que era o verdadeiro guardião deste conhecimento. A maldição que corre em Afonso é a linhagem pura que Theron cobiça. Morgana estendeu a mão, mas Celeste a segurou pelo pulso, suas unhas afiadas como garras. Não é tão simples. Seu hálito era quente, com cheiro de menta e veneno. Este livro nos diz como o poder dele funciona, quais rituais o sustentam. Mas para usar este conhecimento, para atacar Theron onde dói, vamos precisar de mais do que lâminas e feitiços. Para matar um lobisomem de verdade como ele, precisamos de uma aliança e de uma traição. Ela finalmente soltou o pulso de Morgana e sorriu novamente, e desta vez Aveline viu o brilho de dentes afiados demais para serem humanos. Ou talvez fosse apenas um truque da luz. E eu conheço justamente a pessoa dentro do clã que está desesperada o suficiente para nos ajudar a queimar tudo isso até o chão. A noite descia sobre a floresta como um sudário úmido, mas o ar não estava quieto. De seu esconderijo na orla da mata, Aveline, Morgana e Celeste observavam a vila se preparar. A esperança era uma coisa frágil, um pequeno frasco de ácido e a promessa de uma traição. Então o som veio. Não era um sino, nem um grito. Era um uivo profundo e ressonante, mas disciplinado. Um som que não era de um único lobo, mas de muitos, em uma harmonia terrível. Era uma convocação e, como que por uma vontade que não era a sua, as portas das casas se abriram e a matilha começou a se reunir na clareira central, atraída para o fogo como insetos para uma chama que os consumiria. No centro da clareira, uma fogueira maciça cuspia chamas e fumaça para o céu. O calor pulsando em ondas que as três mulheres podiam sentir mesmo à distância. O cheiro de pinho queimado misturava-se ao odor animal e suado da matilha inquieta. Era o palco para o ato final. A entrada de Afonso foi a de um sacrifício. Ele foi arrastado por 2 guardas, as correntes em seus pulsos e tornozelos tilintando tristemente, e forçado a se ajoelhar diante da fogueira, a cabeça baixa em humilhação. Theron já estava lá,
o mestre de cerimônias deste ritual profano. Ele ergueu as mãos, e a multidão de bestas e homens silenciou. Seu olhar varreu sua matilha, depois pousou em Afonso com uma mistura de desprezo e triunfo. Esta noite, completamos o que foi iniciado. A voz de Teron ecoou, poderosa e hipnótica. Esta besta, perdida, este eco de uma linhagem roubada, finalmente voltará para casa. Ele se tornará um de nós, em mente e espírito. Teron circulou Afonso, zombando dele. O que você achou, cão? Que era especial? Algum sétimo filho homem nascido numa sexta-feira 13? Nenhuma dessas histórias assustadoras ou relatos de lobisomens se aplica aqui. Aqui há apenas uma lei, a da matilha. Foi naquele momento que Celeste agiu. Ela colocou 2 dedos na boca e emitiu um som agudo, um grito de pássaro que soou. Completamente antinatural naquela floresta. Dezenas de cabeças se viraram na direção do som, uma distração de 1 segundo. Foi tudo o que precisaram. As 3 mulheres saíram das sombras e entraram na luz bruxuleante da fogueira, uma aparição deliberada e desafiadora. Um rosnado coletivo percorreu a matilha. Teron se virou, o choque rapidamente substituído por uma fúria divertida. A cadela, a bruxa e a caçadora. Ele zombou. Vieram para assistir à transformação final? Viemos oferecer a ele uma escolha. A voz de Morgana cortou o ar, fria e precisa. Afonso! Gritou Aveline, e o nome dele, dito com tanto amor e dor, pareceu atravessar a névoa de sua subjugação. Olhe para mim, você não é o monstro dele. Afonso ergueu a cabeça. Seus olhos amarelados se arregalaram, saltando de Teron para Aveline. O conflito era uma guerra visível em seu rosto. Você pode se render à matilha, à selvageria, à facilidade de ser apenas uma fera, disse Morgana, suas palavras tecendo um contrafeitiço. Ou pode lutar, pode escolher ser o homem que se recusa a quebrar. Teron riu. Não há escolha. Ele é meu. Afonso olhou para a fúria possessiva nos olhos de Teron e depois para a esperança desesperada nos de Aveline. E em algum lugar profundo, a alma humana rugiu. Eu escolho lutar. Ele disse a voz rouca, mas inconfundivelmente sua. E então o inferno irrompeu. Com um grito que foi parte raiva e parte agonia, Afonso flexionou o corpo. O som de metal se partindo ecoou quando as correntes em seus pulsos estouraram, os elos voando como estilhaços. Sua carne se rasgou, ossos se estalaram, mas ele não se transformou completamente. Ele se tornou algo no meio, um híbrido aterrorizante de homem e lobo, com a altura e a forma de um homem, mas coberto de pelo, com garras e um focinho alongado. Ele era o pesadelo de Teron, tornado realidade. Com um rugido que abalou a terra, ele se lançou contra o Alfa. O ataque de lobisomem foi instantâneo e caótico. A ação de Afonso foi a faísca que incendiou a pólvora. A matilha explodiu em uma guerra civil. Alguns leais a Teron, outros chocados pela rebelião e outros ainda simplesmente entregues ao caos. Morgana, observando a erupção de poder primal, pensou brevemente que nenhuma das manipulações sutis que lera sobre o conflito entre lobisomem versus vampiro poderia se comparar a esta explosão de força bruta e visceral. Aveline desembainhou a adaga, a inutilidade de uma bala de prata clara em sua mente. A batalha aqui era por domínio, não por aniquilação. Ela e Celeste lutavam lado a lado, uma dança de lâminas e agilidade, abrindo caminho através do caos. No centro de tudo, a luta principal se desenrolava. Teron era mais forte, mais rápido, uma besta aperfeiçoada por séculos de violência. Mas Afonso lutava com algo que Teron havia esquecido, a fúria de um homem defendendo sua alma. A luta foi brutal. Garras rasgaram carne. Dentes se cravaram em ombros. Teron finalmente conseguiu derrubar Afonso, sua garra sobre a garganta dele.
Você não pode vencer. A matilha sempre vence. Mas Afonso cuspiu sangue nos olhos do Alfa. Não desta vez. Com uma força nascida do desespero, ele inverteu a posição, empurrando Theron para o chão. Por um instante, o mundo parou. Afonso tinha a garganta de Theron exposta, pronta para o golpe final. Mas em vez de rasgá-la, ele fez algo mais profundo, mais humilhante. Ele baixou a cabeça e mordeu. Não para matar, mas para marcar. Um ato de domínio que era tanto humano quanto animal. A reivindicação de um lobisomem de verdade. Que era mestre de si mesmo. Theron uivou, um som de dor e choque. Afonso se levantou, o sangue do Alfa em seus lábios, e soltou seu próprio uivo. Não era o lamento de uma alma perdida, nem o rosnado de uma fera controlada. Era um uivo de lobo novo, um grito de vitória, de identidade reclamada. A matilha recuou, confusa, assustada. O Alfa estava ferido. O desafiante permanecia de pé. "Agora!" gritou Celeste. Aveline correu para Afonso, agarrando sua mão com garras. "Afonso!" Ele a segurou, o aperto forte e seguro. "Vamos embora", disse ele, a voz exausta. Com Celeste abrindo caminho e Morgana protegendo a retaguarda, eles mergulharam na escuridão da floresta, deixando para trás uma matilha em desordem, um ritual quebrado e um rei ferido em seu trono de chamas. Eles haviam vencido a batalha, mas a guerra, eles sabiam, estava longe de terminar. E assim a batalha pela clareira termina, mas a guerra pela alma de Afonso está longe de acabar. Eles escaparam, mas para onde? Afonso reivindicou sua humanidade através de um ato de bestialidade controlada, marcando Theron e quebrando a ordem da matilha. Mas a herança de sangue ainda corre em suas veias. E o Alfa, agora ferido e humilhado, é mais perigoso do que nunca. Celeste prometeu uma traição de dentro do clã. Quem é o traidor? Será Elara, cujo desconforto com os métodos de Theron era quase palpável, ou outro membro da matilha cansado da tirania? A fuga da vila é apenas o começo de uma caçada muito maior, com o Grimório e a herança de sangue como os prêmios em um jogo mortal. O que você achou desta jornada de vingança, poder e sobrevivência? As escolhas de Afonso foram corretas? E o que você faria no lugar de Aveline e Morgana? Deixe sua teoria nos comentários. Adoramos ler cada uma delas. Este foi mais um capítulo no canal Sombras do Terror. Se você sobreviveu a esta noite de lua cheia, mostre sua força deixando o like e, se ainda não faz parte de nosso clã, inscreva-se e ative o sino, pois as sombras estão sempre se aprofundando e há muitas outras histórias esperando para serem contadas. Até a próxima escuridão. Analise os arquivos e veja se o roteiro final obedece e mantém a história e a época. E se está tudo correto com as regras, veja se há algum erro no texto e corrija. Quero o texto pronto para ser usado.